conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim explicar como fazer do seu relacionamento o melhor que você pode ter, como ser feliz no casamento, nos relacionamentos no geral. Então fica aí ligadinho que vai ser bem bacana o programa hoje. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira. Você vai amar. Então, pessoal, né? Qual é a definição de um casamento feliz, de um casal feliz? A definição para mim é justamente quando um olha para o outro e fica feliz na situação. O que acontece na maioria das vezes é que o casal não se encontra, não se olha, não percebe um ao outro. E aí, cada um anda numa direção contrária, numa direção diferente. É quando o casal tem um olhar diferente para aquilo que acontece, cada um olha para um lado. Então, gente, o que é que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento, para melhorar o seu casamento? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que, para que você melhore o seu relacionamento, você precisa começar a olhar para o outro ou para a outra e entender o que está faltando. Eu vejo muitas pessoas reclamando daquilo que está faltando. E tem um ponto muito, muito importante aí, que é o seguinte: quando um reclama do outro, o outro, essa pessoa que está reclamando, ela está, na verdade, querendo que o outro resolva, na grande maioria das vezes, a própria vida. Ou seja, eu jogo a expectativa no outro da minha felicidade ou daquilo que eu acho que tem que acontecer, em vez de ajustar para que, com o outro, para que aquilo que eu quero fazer seja mais fácil. Por quê? Porque quando a gente tem um parceiro ou uma parceira, a gente precisa entender que é uma engrenagem que tem que funcionar junto. Se você não percebe o que está faltando, é porque você não está olhando. Quando a gente começa a olhar e perceber, a gente também começa a olhar para si mesmo. Então, um ponto bastante importante é justamente você entender que para que o seu casamento dê certo, você precisa primeiro entender as suas próprias necessidades. O que é entender as próprias necessidades? É entender da sua parte, do seu ponto de vista, aquilo que pega. Quando você entende o que pega, você começa a olhar de uma outra forma, você começa a perceber de uma outra forma. Agora, o que os casais fazem errado? Eles reclamam um do outro, eles jogam a culpa um no outro, eles exigem que o outro resolva. Então, quando um casal chega lá, eu trato casais, e é tão interessante porque eu trato os casais de forma separada. Eu faço a sessão como uma sessão com a outra pessoa, né? São 10 sessões no geral, no total, desculpa, com o casal, com cada um. E aí eu costumo dizer o seguinte: primeiro a gente arruma pessoalmente, a pessoa arruma os lixos emocionais de cada um, porque a pessoa, quando ela vem magoada, quando ela vem chateada, quando ela vem com uma ideia de que o casamento não vai bem, e geralmente a ideia que essa pessoa tem é que o casamento não vai bem por causa do outro ou da outra, a gente primeiro ajusta isso. Então, como ajustar isso? Então, eu vou ensinar para você hoje uma coisa muito, muito importante que tem a ver com poder pessoal. O primeiro passo para ter poder pessoal, e entende-se poder pessoal como a conquista daquilo que você quer ser, a conquista daquilo que você quer ter. Gente, poder pessoal significa assumir aquilo que você deseja, em vez de esperar que o outro faça por você. Quando o casal fica esperando que o outro faça, na verdade, os papéis trocam-se. É como se você fosse filha do marido, como se você fosse filho da esposa, como você fosse pai da filha, como se você fosse mãe do filho. Então, você fica esperando que alguém resolva para você. Agora, quando você cria dentro de você esse poder pessoal, essa sensação de que eu sou
uma pessoa bacana, eu faço o que eu gosto, eu tenho aquilo que eu posso, aquilo que eu gosto, eu fico bem comigo mesma. Isso é poder pessoal. Então, eu vou parar de jogar no outro essas expectativas. Então, a primeira coisa que eu faço com esses casais é justamente criar esse poder pessoal. Por quê? Porque aparece muita gente frustrada, muita gente que pensou que o casamento seria de um jeito, o casamento vem sendo de outro, no dia a dia. As tarefas, os afazeres, as contas, a falta de tempo destrói toda aquela ideia do casamento lindinho e maravilhoso. Então, quando a gente começa a ajustar esse poder pessoal, a pessoa passa a entender o que da parte dela ela precisa fazer para melhorar primeiramente a própria vida e depois melhorar a vida com o casal, né? No casamento. Então, gente, ter poder pessoal significa assumir aquilo que você precisa, significa se responsabilizar por aquilo que não está dando certo, pelo menos da sua parte. Significa sair do modo infantil, onde eu fico o tempo todo jogando a culpa no outro, onde eu fico o tempo todo reclamando, onde eu tenho o tempo todo a sensação de que a minha vida não vai para frente por causa do outro, e eu passo, ao invés disso, a olhar para mim mesmo ou mesma, entender que se não está andando é porque tem algo que eu não estou fazendo, não estou olhando. Então, essas frustrações que as pessoas sentem são causadas, na grande maioria das vezes, pela falta do saber como resolver a situação. Então, nós temos modelos, esses modelos vêm da nossa infância, então vêm dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos vizinhos, das pessoas, de todos aqueles adultos que estavam à nossa volta quando a gente era pequena ou pequeno. Então, o que que acontece? Nós seguimos modelos automaticamente quando na vida adulta nós temos um problema, a gente segue esses modelos de forma inconsciente. Então, por exemplo, um modelo muito simples de observar. Se você foi tratado normalmente, tá, gente? Normalmente você foi tratado de uma determinada forma na sua infância, existia um determinado tipo de educação na sua casa, você provavelmente, por mais que aquilo fosse contra, seja contra aquilo que você gostaria, você meio que sem querer, quando você menos espera, você já está fazendo a mesma coisa com seus filhos. Agora, como que isso muda, né? Já que está automático. A gente muda com uma nova consciência de uma busca de como fazer diferente. Então, você passa a ter um modelo diferente que é baseado num estudo, numa observação de, por exemplo, um outro casal, outros pais, outras pessoas. Se você não for estudar, se você não sair do seu lugar, o que que acontece? Automaticamente você vai receber a sensação de que você, na hora ali que aquilo acontece, você simplesmente faz igual, você entra no automático. Então, o casamento feliz, ele precisa, para que o casamento seja feliz, para que você se sinta bem com a sua parceira ou seu parceiro, você precisa entender que você também tem que estar bem com você mesmo. E parar de jogar a sua frustração, o seu caminhão de lixo emocional no outro, né? E quando a gente faz isso e a gente assume esse poder pessoal, a gente começa a ter resultados na vida. Quando a gente começa a ter resultados na vida, a gente sai da frustração, a gente começa a se sentir poderoso, poderosa, e aí uma grande transformação acontece. Então é muito legal quando a gente começa a olhar nessa direção, quando a gente começa a entender o outro de uma forma respeitosa, de uma forma respeitosa, porque o casal, ele precisa se olhar com respeito, eles precisam ter aquele sentimento de parceria, de união, aquele sentimento de que você tem apoio no outro e você dá apoio ao outro, e aquele sentimento principalmente de percepção de que esse apoio funciona, né? Você percebe que no outro você tem aquele ombro amigo, você tem aquela sensação de gostosura ao voltar para casa. Acontece muito nos casamentos, principalmente, geralmente é mais com os homens, onde eles têm a sensação muitas vezes que eles estão voltando para um lugar que eles não querem. Então eles não têm mais aquela sensação, perde-se a sensação de voltar para o lar. Então eles chegam a querer não voltar mais para o lar, eles atrasam as voltas aos lares. Por quê? Porque muitas vezes o homem, ele abre a porta da casa e ele tem uma sensação de que, poxa, eu tô chegando num lugar chato, eu já sou cobrado, eu já sou apontado, o que eu faço já tá errado. Então é como se você tivesse um outro chefe dentro de casa. Então a mulher, quando ela faz esse papel
de cobrança, quando ele faz esse papel só de apontar defeitos, quando ela faz esse papel só de ficar ali chata, perde-se a sensação de amizade. E quando perde-se a sensação de amizade de um dos dois, né, a pessoa que perde isso, ela começa a olhar para fora, ela começa a ver que é como se ela criasse uma esperança de que lá fora, né, com outras pessoas eu acho que eu vou ser mais feliz. E na verdade não é nada disso, porque se essa pessoa sai e ela encontra alguém lá fora, ela vai ter ali aqueles momentos bons no começo, mas aí depois, se esses momentos bons vira um relacionamento, ela volta no mesmo ponto, porque a pessoa não sabe lidar com aquilo, a pessoa não sabe muitas vezes conversar, não sabe pontuar, não sabe perceber o que é preciso. Então, gente, é muito interessante, quando a gente faz essa transformação, o casal se olha e o casal finalmente se aceita e se ajuda. E isso é muito legal. Eu faço isso através, principalmente da programação neurolinguística, onde aprende-se a perceber quem você é e aprende-se a transformar os seus sentimentos interiores para você se sentir capaz de ser quem você quer ser. E aí você realmente vai ter parceiras na sua vida, ao invés de pessoas que você muitas vezes vê como pessoas chatas te enchendo o saco, pessoas que ficam no seu pé, pessoas que ficam cobrando. Então, é assim, esse casamento ele precisa ser visto como uma união de forças e não como uma união de opostos. Então, se você tem força no seu casamento, o casal se torna um casamento, né, um casal competente. Um casal competente, ele vai para frente. A gente vê muitos exemplos onde depois que duas pessoas se unem, tudo melhora. E a gente vê exemplos ao contrário também, onde quando duas pessoas que estão totalmente desajustadas se unem, desgringola tudo, vai tudo por água abaixo, fica muito pior. Por quê? Porque eles não estão preparados, eles não estão olhando um para o outro. Então, é muito interessante esse processo. Se você tem aí um problema no seu casamento, se você está frustrado, não consegue entender como resolver, se sente preso, paralisado, sente que o outro não te entende, é bem legal quando você decide que você será bem legal quando você decidir que você vai fazer essa mudança. E essa mudança a gente vai fazer ao longo das 10 semanas. Elas realmente são transformadoras. Vocês podem olhar lá nos meus depoimentos. Eu sou Cristina Long, o meu site é cristinalong.com.br. E o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Olha lá para você entender como é possível fazer essa transformação. Os meus vídeos também estão lá no YouTube, tem outros programas para você ouvir. Tem a minha página lá no Facebook, então cristinalong.com.br. Se você quer informações desse processo de 10 semanas de casal, eu também atendo pessoas individualmente, com as suas questões, com as suas travas. Eu me especializei em pessoas travadas e traumas. Eu me especializei também em fazer acontecer rápido aquilo que você precisa fazer, de uma forma bem simples, bem interessante. Então, gente, manda lá um oizinho pra gente no nosso WhatsApp, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo, que pode ser feito, inclusive, via Skype. O nosso WhatsApp é 969657748, então, repetindo, 969657748, e o telefone lá do consultório é o 4327 4301. 4327 4301. Gente, ser feliz é uma obrigação. Se você não está feliz, seja no seu casamento, seja consigo mesmo, significa que você está travado nisso, você não está andando. Sabe aquela sensação que muitas pessoas têm de que nada anda? É muito legal quando a gente observa a si mesmo, lembra de si mesmo alguns anos atrás. Então, eu te pergunto, olha que pergunta legal. Como você imaginou que você estaria hoje? Se você lembrar de si mesmo há 5 anos atrás, ou 10, era isso que você queria para sua vida agora, nesse momento? Era essa pessoa que você queria ter se tornado? Era essa vida que você queria ter conquistado? Se a resposta for negativa, significa que você simples e unicamente não entendeu como fazer. Então, quando a pessoa não sabe como fazer, ela morre na praia, porque ela tenta, ela se esforça demais e ela consegue muito pouco.
é muito importante você entender que para que você consiga resultados concretos na sua vida, você precisa sair dos modelos antigos que você tem. Por quê? Os modelos antigos fazem você fazer tudo de forma automática e fazem você conseguir sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos resultados. Para fazer uma mudança real na sua vida, para fazer uma mudança interessante, para que você concretamente passe de fase, né? Chegue num outro momento, num outro patamar na sua vida, você precisa entender que você precisa fazer um movimento, e esse movimento, ele tem dois aspectos: o aspecto emocional, onde a gente tira de dentro as travas, os medos, as sensações de que eu não posso ser porque eu preciso a permissão do outro, essas sensações onde você está ligado às pessoas, aos outros, às situações. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é a estrutura do como. Essa estrutura do como eu vou te ensinar através da programação neurolinguística. Por quê? Quando a gente aprende uma nova forma de ver algo, quando a gente ressignifica os nossos valores, a gente entende que certas coisas que a gente pensava porque a gente, de alguma forma, se protegia pensando assim. Quando eu trago para você um novo modelo, né? Quando eu trouxer para você um novo modelo, você vai entender que é sim possível fazer uma grande transformação. As pessoas chegam no consultório na semana seguinte, elas falam constantemente para mim: Cris, eu mudei, não sei o que você fez, não sei o que destravou, eu não sei, mas eu estou diferente. E essa diferença que faz a pessoa se sentir diferente, ela se sente como se ela fosse já uma pessoa com sensações diferentes, faz ela tomar atitudes diferentes. Então, a pessoa começa a mudar assim, de dentro para fora. É muito legal esse processo. Então, pessoal, anotem aí: 9696577748, 9696577748. Eu sou Cristina Long. Manda um oi lá pra gente, fala: Cristina, eu quero saber sobre esse processo de 10 semanas. E a minha secretária vai te responder e vai te enviar as informações para que você faça também esta grande transformação na sua vida. E, gente, falando-se em transformação, a gente passa por momentos que a gente pode chamar de fases. E essas fases, muitas vezes, quando a gente dá uma direção para aquilo, é como se a gente passasse por um ritual. É como se a gente passasse por um portal onde eu deixo para trás algo e eu escolho a partir de hoje, a partir daquele momento, fazer algo diferente na nossa vida. E pensando nessa diferença que acontece, que você pode se submeter a aceitar para si mesmo, eu vou te fazer um convite. Agora, no mês que vem, eu estarei novamente levando uma turma lá para o Egito. Nós já estamos em 10 pessoas, vai ser uma viagem maravilhosa. Eu vou todos os anos ao Egito, é super seguro, está super facilitado. E lá no Egito nós vamos fazer essa proposta. A proposta da viagem é justamente que você trabalhe algo importante, que você pelo menos traga uma coisa diferente na sua vida. Então eu vou com essa disponibilidade de olhar para isso com você. E nós vamos ter momentos onde eu vou estar disponível para conversar com você, vou estar disponível para trabalhar suas questões. A gente vai fazer um cruzeiro lá no Rio Nilo, e esse cruzeiro leva em torno de 3 dias e é maravilhoso. Então, a gente vai estar no verão do Egito, então é um verão delicioso, principalmente ali de noite no Rio Nilo, onde a gente tem a lua, as estrelas e uma paisagem magnífica. A gente faz essas vivências ali. Gente, é muito, muito legal. Então, convido você a vir fazer esse processo comigo, estar ali presente comigo, além de conhecer lugares fantásticos ali no Egito. Realmente, o Egito é maravilhoso. O Egito é uma coisa deliciosa. Já fui várias vezes, vou continuar indo ainda por muito tempo. Então, entra lá no site jornadas.tour.br, está lá as informações dessa viagem ao Egito, também está lá as próximas viagens. Eu vou também em setembro a Machu Picchu, lá no Peru, que também é muito interessante, é muito diferente. É o tipo de viagem que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Então, venha comigo e entra lá, então, jornadas.tour.br. Jornadas no plural, pessoal. Ou você pode também olhar lá depois na internet, procurar lá a moça da rádio, Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Quem procura, acha, não é? Bom, eu estou falando aqui hoje sobre relacionamentos, principalmente os casamentos, os relacionamentos amorosos, mas serve também para relacionamentos no geral. Se relacionar, gente, é uma arte, e é uma arte que geralmente não é aprendida.
geralmente, quando a gente nasce, a gente vai introjetando, trazendo para dentro os modelos que nós temos à nossa volta. E quem disse que os nossos pais sabiam se relacionar? Quem disse que eles aprenderam? Então, a gente aprende simplesmente que é assim. Então, a gente vê lá, por exemplo, uma mãe brigando o tempo todo, vê lá que quando ela briga, ela faz tal coisa, ela reage de uma determinada forma, ela fala tais coisas. Então, quando você não traz um outro modelo, você automaticamente repete aqueles modelos. Então, isso causa nos casamentos uma grande frustração, onde pessoas ficam chateadas, onde pessoas não sabem se olhar, não sabem olhar para o outro, não tem aquele sentimento de parceria. E lá nesse processo de 10 semanas, eu justamente trabalho esses sentimentos de parceria, mas antes cuidando de si mesmo. Você vai cuidar de si mesmo para que você esteja bem consigo mesmo, para você poder olhar para o seu parceiro ou a sua parceira com aquela vontade de construir algo juntos e não de destruir. Porque eu vejo muitos casamentos que só se destroem. E é uma pena porque é tão importante a gente caminhar na vida junto com alguém, é tão gostoso isso. Por que que as pessoas destroem? Elas só destroem o relacionamento porque elas não têm modelos ideais, elas não sabem o que fazer. Eu, por exemplo, ensino lá as mulheres sobre os pilares do casamento, que tem a ver com vários aspectos. O aspecto do lar, o aspecto da família, da mãe, o aspecto da esposa, o aspecto também sexual, o aspecto emocional em todos os sentidos. E esses pilares, a grande maioria, principalmente das mulheres, quando eu conto para elas qual é esse ideal, o que elas têm que fazer, elas me olham e falam assim, nossa, Cris, eu faço totalmente ao contrário. Você acabou de me descrever a mulher encrenqueira, a mulher chata, a mulher que cobra, a mulher que fica apontando o dedo, a mulher que está frustrada, a mulher que não está nunca arrumada, que não está nunca ali preparada para aqueles momentos onde o marido chega. E você me descreveu. E por que isso acontece? Porque essa mulher, ela está tão frustrada na maioria das vezes que ela não olha nem para si mesma, muito menos para o outro. E o marido também, ele não entende muitas vezes, o marido, o homem, como a mulher gosta de ser tratada, o que ela precisa, porque as mulheres são mais delicadas naturalmente. Agora, quando o homem não percebe isso, ele acaba tendo na mulher ali uma pessoa onde ele fica cobrando o tempo todo, e aí não leva a nada. Então, quando a gente se olha, quando o casal se olha de outra forma, tudo fica muito diferente. Então, essa proposta que eu te faço, vamos melhorar o seu casamento, vamos resolver essas situações que estão pendentes na sua vida e que você já está cansado ou cansada de ficar levando. Então, gente, 969657748, hein? Manda lá um WhatsApp, a minha secretária vai te responder sobre esse processo das 10 semanas. Então, 969657748. Se você preferir ligar, você pode ligar após as 9, no 4327-4301. Então, 4327-4301. Lembrando que o meu site é cristinalong.com.br. Gente, abrir a porta de casa e ter a sensação de lar é a sensação que precisa ser criada nos relacionamentos, no geral. Quando a gente abre a porta e a gente tem a sensação de, putz, não é isso que eu queria, ou lá vem ele, ou lá vem ela reclamando, apontando que eu tô errado, que eu atrasei, que eu esqueci, ou então aquela sensação muitas vezes que onde abre-se a porta e já vem um monte de ordens, né? Um monte de faz isso, faz aquilo outro. Gente, não pode ser assim, tem que ser diferente, porque senão não fica bom. Então, eu vou te ensinar o que vai ficar bom, eu vou te ensinar o que você tem que fazer para você se sentir bem e ter o apoio que você necessita, ter as sensações de que você pode ser. Então, a gente cuida de você primeiro e depois a gente olha para o parceiro ou para a parceira. Você precisa sentir que você pode ser. Quando a pessoa sente que ela pode ser quem realmente ela gostaria de ser, ela consegue ir além, ela adquire poder e ela faz uma grande transformação na própria vida e depois também na vida do outro. Então, gente, 4327-4301, lá o telefone do consultório, e tem um telefone que é o WhatsApp, que a gente não atende, você pode mandar um oi lá pra gente e a gente vai te mandar as informações. 969657748, repetindo, 969657748. Eu sou Cristina Long, vou ficando por aqui e até o próximo programa na quinta-feira, às 19 horas. Bom dia!
fechadas. Tem um